Sabe aquela frase de que tamanho não é documento? Pois é, ela se aplica perfeitamente ao Laos, o país que vamos conhecer no vídeo de hoje. Mesmo não sendo um país de grandes proporções, o Laos guarda alguns segredos interessantes, como um rio que solta bolas de fogo, um território repleto de bombas e um inseto capaz de deixar muita gente de cabelo em pé. Fique com a gente e descubra essas e várias outras curiosidades sobre esse que é um dos países menos conhecidos do mundo. Número 1. Dados geográficos. Laos, um país fascinante no Sudeste Asiático, é conhecido por sua localização única e geografia diversificada. Sem acesso ao mar, Laos é cercado por 5 países: Myanmar, a noroeste, China ao norte, Vietnã a leste, Camboja ao sudeste e Tailândia a oeste. Essa ausência de litoral ajudou a preservar a rica cultura e as tradições laosianas ao longo dos séculos. O país é dominado por montanhas e planaltos, com altitudes que variam de 200 a 2.820 metros. A cordilheira Anamita corre ao longo da fronteira com o Vietnã, criando uma barreira natural que historicamente influenciou as relações entre os dois países. O rio Mekong, vital para a vida no Laos, flui de norte a sul, formando grande parte da fronteira oeste com a Tailândia. Este rio não só fornece água para irrigação e transporte, mas também sustenta milhões de pessoas. O Laos cobre uma área de aproximadamente 236 mil quilômetros quadrados e abriga cerca de 7 milhões de habitantes. Comparado aos seus vizinhos do Sudeste Asiático, o Laos tem uma densidade populacional relativamente baixa. O país é etnicamente diverso, com mais de 49 grupos étnicos reconhecidos, cada um com suas próprias línguas, culturas e tradições. O clima tropical monsônico de Laos traz uma estação chuvosa de maio a outubro e uma estação seca de novembro a abril. As temperaturas geralmente permanecem quentes ao longo do ano, variando conforme a altitude. A paisagem do Laos é repleta de rios, montanhas e florestas densas, criando cenários deslumbrantes que atraem exploradores e turistas. Imagine campos verdes ondulantes, aldeias pitorescas e a majestosa correnteza do Mekong cortando o país. Este cenário único e a diversidade cultural tornam o Laos um destino cativante para quem busca descobrir mais sobre esta joia escondida do Sudeste Asiático. Número 2. A capital. Vientiane, a capital do Laos, está situada nas margens do rio Mekong, perto da fronteira com a Tailândia. Com uma população de cerca de 820 mil habitantes, é o centro econômico e administrativo do país. A cidade possui uma rica história que remonta ao século IX, tendo sido influenciada por diversas culturas, incluindo a civilização Khmer e o reino de Lan Xang. Em 1560, o rei Seth-Hatirat declarou Vientiane a capital do reino de Lan Xang, marcando sua importância política e cultural. Vientiane é conhecida por seus numerosos templos budistas. O Pha That Luang, uma grande estupa dourada, é o símbolo nacional do Laos. Construído no século III, foi reconstruído várias vezes ao longo dos séculos. Outro templo importante é o Wat Saket, o mais antigo de Vientiane, que abriga milhares de imagens de Buda. A cidade também abriga instituições culturais e educacionais importantes, como a Universidade Nacional do Laos, a principal instituição de ensino superior do país. O Museu Nacional do Laos oferece uma visão abrangente da história e cultura laosiana. A economia de Vientiane está crescendo, com setores como construção civil, comércio e turismo desempenhando papéis fundamentais. A cidade tem visto um aumento no número de visitantes internacionais, atraídos por sua história rica, arquitetura colonial francesa e uma cena gastronômica vibrante. O Patuxai, ou Portão da Vitória, é outro marco importante de Vientiane. Construído na década de 1960 para homenagear os que lutaram pela independência do Laos,
o Patuxai oferece uma vista panorâmica da cidade a partir de seu topo. Número 3. Cachoeiras Kuangsi. As Cachoeiras Kuangsi, localizadas a aproximadamente 29 quilômetros ao sul de Luang Prabang, são uma das atrações naturais mais impressionantes do Laos. Esta série de quedas d'água desce cerca de 60 metros em várias camadas, criando piscinas de águas azul turquesa ao longo do caminho. A área ao redor das cachoeiras é um parque nacional, oferecendo trilhas para caminhadas e áreas de piquenique. As trilhas levam os visitantes através de uma floresta densa até a base das quedas, onde é possível nadar nas piscinas naturais. A água das piscinas tem uma cor azul brilhante devido ao alto conteúdo mineral, especialmente o calcário. Além da beleza natural, o local abriga o Centro de Resgate de Ursos Tat Kuangsi. Este santuário cuida de ursos resgatados do comércio ilegal de vida selvagem, proporcionando um ambiente seguro para sua recuperação. Durante a estação chuvosa, as cachoeiras se tornam ainda mais espetaculares, com um fluxo de água mais intenso. Há pontes e plataformas de observação que permitem vistas panorâmicas das quedas. As cachoeiras Kuangsi são acessíveis por estrada, com transporte disponível de Luang Prabang, tornando-as uma visita imperdível para os turistas que exploram a região. Número 4. Um país de pessoas pequenas. Os laosianos são conhecidos por serem o segundo povo mais baixo do mundo. A altura média no Laos é de aproximadamente 1,55 m. Este dado coloca o país logo atrás de Timor-Leste, onde a média é ligeiramente menor. A baixa estatura dos laosianos é resultado de uma combinação de fatores genéticos e nutricionais. A dieta tradicional no Laos, baseada principalmente em arroz, vegetais e peixe, pode não suprir todas as necessidades nutricionais para um crescimento máximo. Além disso, o acesso limitado a cuidados de saúde e as condições socioeconômicas também contribuem para essa característica. Apesar da baixa estatura, os laosianos continuam a viver suas vidas centradas na comunidade e na família, preservando suas ricas tradições culturais. Em várias áreas rurais, a baixa estatura pode ser vantajosa, especialmente em terrenos montanhosos e densamente florestados. Essa característica física única é apenas um dos muitos aspectos que tornam o Laos um país culturalmente rico e diversificado. Número 5. Um país explosivo. Durante a guerra no vizinho Vietnã, o Laos foi alvo de um dos mais intensos bombardeios da história. Entre 1964 e 1973, mais de 2 milhões de toneladas de bombas foram lançadas sobre o Laos pelos Estados Unidos, resultando em uma média de uma carga de bomba a cada 8 minutos durante 9 anos. Estima-se que cerca de 30% dessas bombas não explodiram, deixando milhões de explosivos não detonados espalhados pelo país. Esses explosivos ainda representam um grave perigo para a população. Desde o final da guerra, mais de 20 mil pessoas foram feridas ou mortas devido a esses artefatos. A presença de bombas não detonadas afeta áreas agrícolas, dificultando a agricultura e a subsistência das famílias rurais. Programas de desminagem estão em andamento, mas o processo é lento e perigoso. O impacto econômico é significativo, pois grandes áreas de terra permanecem inutilizáveis devido ao risco de explosões. Esforços internacionais e organizações humanitárias trabalham para remover esses explosivos e educar a população sobre os perigos, mas estima-se que levará décadas para limpar completamente as áreas afetadas. A herança deixada pelos bombardeios continua a influenciar profundamente a vida e a segurança das pessoas no Laos. Número 6. Casa nas alturas. A casa na árvore mais alta do mundo está localizada no Laos, na reserva florestal de Bokeo.
Este refúgio natural é parte do Gibbon Experience, um projeto ecoturístico que visa preservar a floresta e proteger o habitat dos gibões, macacos ameaçados de extinção. A Casa na Árvore, que se ergue a uma altura impressionante de aproximadamente 40 metros, oferece vistas deslumbrantes da densa floresta ao redor. A construção da Casa na Árvore foi projetada para ser sustentável e respeitar o ambiente natural. Os visitantes chegam à Casa na Árvore através de tirolesas, proporcionando uma experiência emocionante e uma maneira prática de atravessar o terreno acidentado da floresta. Passar a noite na Casa na Árvore permite uma imersão total na natureza, com a oportunidade de ouvir os sons da floresta e observar a vida selvagem de perto. O Gibbon Experience não só oferece uma aventura única para os visitantes, mas também desempenha um papel crucial na conservação. A receita gerada pelo turismo é reinvestida na proteção da floresta e no apoio às comunidades locais, promovendo um modelo de ecoturismo sustentável. Este projeto tem sido bem-sucedido em aumentar a conscientização sobre a importância da conservação e em criar uma fonte de renda alternativa que beneficia tanto a natureza quanto as pessoas que vivem na região. Número 7. Bolas de fogo de Naga. O fenômeno Naga Fireballs, também conhecido como bolas de fogo de Naga, ocorre anualmente no rio Mekong, em Laos, geralmente em outubro, durante o final da estação chuvosa. Estas misteriosas bolas de fogo são esferas de luz brilhante que emergem do rio e sobem ao céu, desaparecendo após alguns segundos. A altura e o número de bolas de fogo podem variar, com relatos de centenas de esferas em uma única noite. O fenômeno atrai milhares de espectadores e turistas, especialmente durante o festival budista de Ok Phansa, que marca o fim do retiro dos monges. A população local acredita que as bolas de fogo são causadas por Naga, uma serpente mitológica que vive no rio Mekong, como uma forma de homenagear o Buda. Cientistas e pesquisadores ainda não chegaram a uma conclusão definitiva sobre a causa do fenômeno. Algumas teorias sugerem que as bolas de fogo podem ser resultado da combustão espontânea de gases liberados pelo leito do rio, como o metano. Outras explicações consideram reações químicas naturais ou até mesmo ilusões ópticas criadas por condições atmosféricas específicas. Independentemente da explicação, o evento continua a ser um espetáculo fascinante e um importante evento cultural e espiritual para os habitantes de Laos. Ele também contribui significativamente para o turismo na região, com muitos visitantes viajando ao longo do rio Mekong para testemunhar este fenômeno incomum e participar das celebrações. Número 8. Um país comunista. Laos é um dos poucos países comunistas que existem no mundo. O país é oficialmente conhecido como República Democrática Popular do Laos e adotou o comunismo em 1975, após a vitória do movimento Pathet Lao na Guerra Civil do Laos. O Partido Popular Revolucionário do Laos é o único partido político permitido e governa o país desde então. O sistema político do Laos é baseado no centralismo democrático, onde o partido exerce controle total sobre o governo e a sociedade. O presidente do Laos é o chefe de Estado e o secretário-geral do partido, enquanto o primeiro-ministro é o chefe de governo. A Assembleia Nacional é o órgão legislativo do país, composta por membros do partido e alguns independentes aprovados pelo partido. A economia do Laos é considerada uma das mais centralizadas e controladas do mundo, embora tenha passado por reformas econômicas significativas nas últimas décadas para incorporar elementos de mercado. Essas reformas incluíram a liberalização do comércio, a promoção de investimentos estrangeiros e o desenvolvimento do setor privado. Apesar das reformas, a influência do governo e do partido permanece forte em todos os aspectos da vida laosiana. O controle sobre a mídia, a repressão de dissidentes e a limitação das liberdades civis são características marcantes do regime.
Número 9. Economia. A economia do Laos é uma das que mais cresce no Sudeste Asiático, com o setor de energia elétrica desempenhando um papel crucial nesse desenvolvimento. O país tem uma economia mista, com grandes setores controlados pelo governo, mas também com uma crescente presença de investimentos privados e estrangeiros. A agricultura é um dos pilares da economia laosiana, empregando cerca de 70% da população e contribuindo significativamente para o produto interno bruto do país. O arroz é o principal cultivo, seguido por milho, café, chá, tabaco e borracha. Nos últimos anos, o governo tem incentivado a diversificação agrícola e a modernização das práticas agrícolas para aumentar a produtividade. O setor de energia elétrica, particularmente a hidroeletricidade, é o maior exportador de Laos e uma fonte significativa de receita. O país possui um vasto potencial hidrelétrico devido aos seus muitos rios e terrenos montanhosos. O projeto Nam Theun 2, uma das maiores barragens do país, é um exemplo do desenvolvimento hidroelétrico em Laos. Este projeto, junto com outros, permite que o Laos exporte grande parte de sua produção de energia elétrica para países vizinhos, como a Tailândia e o Vietnã. Além da hidroeletricidade, o governo está explorando outras fontes de energia renovável, incluindo energia solar e eólica, para diversificar ainda mais o setor de energia. O desenvolvimento desses projetos é fundamental para o crescimento econômico contínuo do Laos e para a melhoria da infraestrutura do país. A infraestrutura em desenvolvimento e os investimentos estrangeiros, especialmente da China e do Japão, estão impulsionando a construção de estradas, ferrovias e telecomunicações, ajudando a integrar o Laos com os mercados regionais e globais. Número 10. A terra de 1 milhão de elefantes. O nome Laos deriva do termo Lanchang, que significa terra de 1 milhão de elefantes. Este nome histórico refletia a abundância de elefantes na região durante o reino de Lanchang, fundado no século XIV. No entanto, atualmente, a população de elefantes no Laos é drasticamente menor, com menos de 1.000 exemplares restantes no país. A redução significativa na população de elefantes é devido à perda de habitat e ao comércio ilegal de marfim, que continuam a ameaçar esses animais. Número 11. Planície dos Jarros. A Planície dos Jarros é um dos locais arqueológicos mais enigmáticos do Laos, situada na província de Chieng Hoang. A área é conhecida por milhares de enormes jarros de pedra espalhados por várias localidades, com alguns jarros pesando até 14 toneladas e medindo até 3 metros de altura. A origem e a finalidade desses jarros permanecem um mistério para os arqueólogos. As teorias mais aceitas sugerem que os jarros eram usados como urnas funerárias durante a Idade do Ferro, entre 500 anos antes de Cristo e 500 depois de Cristo. Outra hipótese é que os jarros serviam para armazenar alimentos e água. A falta de registros históricos detalhados sobre a civilização que criou esses jarros adiciona um elemento de mistério ao local. A área da Planície dos Jarros também foi fortemente bombardeada durante a Guerra do Vietnã, deixando muitas bombas não detonadas espalhadas pela região. Isso torna o acesso e a exploração do local perigosos, limitando a pesquisa arqueológica. No entanto, esforços de desminagem estão em andamento para tornar a área mais segura para visitantes e pesquisadores. A Planície dos Jarros é um patrimônio mundial da Unesco, destacando-se como um importante sítio arqueológico que oferece um vislumbre intrigante da história antiga do Sudeste Asiático, além de ser um símbolo da resiliência do povo laosiano diante dos desafios do passado. Número 12. A casa da maior aranha do mundo. O Laos é lar da maior aranha do mundo, a Terapossa blonde, também conhecida como aranha Golias comedora de pássaros. Esta espécie pode ter uma envergadura de até 30 centímetros e pesar mais de 170 gramas. A Terapossa blonde
É encontrada em florestas tropicais e é conhecida por sua impressionante envergadura e tamanho, tornando-se um dos principais pontos de interesse para entomologistas e turistas aventureiros. Apesar de seu nome, raramente se alimenta de pássaros, preferindo insetos e pequenos vertebrados. Assim, chegamos ao fim de mais uma jornada pelo nosso belo mundo. Se você quiser continuar viajando com a gente, se inscreva aqui no canal e ative as notificações. Muito obrigado por assistir e nos vemos na próxima aventura.